Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. Hoje o Alagoas Empreendedor é especial, conta duas histórias. A primeira chega lá do município de Piaçabuçu, no litoral sul do nosso estado, e a outra é do advogado, professor, palestrante, empreendedor Robson Costa. Ele que está comigo aqui no estúdio na manhã desta terça-feira em mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Robson, estou muito feliz de poder te receber, você que já é habituê aqui na TV Mar e a gente ainda não tinha tido a oportunidade de recebê-lo aqui no Alagoas Empreendedor. Antes da gente conhecer a história do Júlio Cardoso, lá de Piaçabuçu, eu queria falar um pouquinho da sua história, como é que você decidiu ser empreendedor. Conta um pouquinho para a gente, você que é advogado também, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mauro. Eu que agradeço. Bom dia também aos telespectadores. E é bem peculiar, Mauro, a minha história de empreendedor, porque eu não me considero um empreendedor nato ou um empreendedor que sempre teve essa consciência, né? Na verdade, a minha formação é jurídica, né, como você bem sabe, e durante toda a minha formação acadêmica, né, a minha visão era sempre de advogar e de seguir dentro dos moldes tradicionais e convencionais. Porque na academia, né, na nossa universidade, nós não aprendemos de fato a empreender. Nós temos as cadeiras tradicionais, né? Seja no direito, na medicina, na psicologia, contabilidade. Nós percebemos que esses cursos que são mais tradicionais, que já têm uma história mais conservadora, eles não trazem nenhuma perspectiva empreendedora. Então, a nossa visão é uma visão mais acadêmica, uma visão mais voltada para o mercado, sobre uma perspectiva tradicional. E com o tempo que eu fui me descobrindo, né? Iniciei a graduação, sempre estagiei também na minha área, né, de atuação, e posteriormente iniciei no mestrado também acadêmico, e até aí a visão era o quê? Você é advogado, vou ensinar, dar aulas em faculdades, tudo, e vou seguir sobre essa perspectiva. Antes mesmo de me formar e ter a graduação, eu tive a oportunidade de passar num concurso público. Eu fui servidor público da Eletrobras durante quase 6 anos. Eu passei num concurso de nível médio ainda na faculdade e foi um concurso muito bom que me abriu muitas portas e muitas oportunidades, né? Deu a condição de abrir meu primeiro negócio, meu primeiro escritório de advocacia, de comprar meu carro, meu apartamento e tudo isso ainda na faixa dos 20 anos, pouco mais de 25 anos aproximadamente, né? Então, isso foi uma grande conquista. Contudo, sempre tive essa ânsia, né? Assim, eu sempre tive o hábito de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu advogava, fazia mestrado e estava dando aula e sempre com um negócio ou com outro, tudo, mas por uma perspectiva mais tradicional e não, vou viver sempre dentro desse contexto. Dentro dessa minha linha de história, eu me senti satisfeito até o dia que eu decidi sair do concurso público. Disse, não quero mais ficar no concurso público. Fui taxado como doido por alguns, Sim, né? Eu ia dizer isso. Você aqui no nosso estado, sem muita perspectiva, você trocar o certo pelo duvidoso, é melhor você ficar no seu concurso público, estudar para um concurso melhor. Mas eu sempre tive em mente, né, outra visão. Então, uma visão que era um pouco incômoda, não sabia nem o que era, porque eu não me considerava ainda um empreendedor. Até que alguns amigos, algumas pessoas próximas, né, começaram a dizer, Robson, tu precisa fazer o Empretec, que é um seminário de empreendedorismo do Sebrae. E eu tive a oportunidade de fazer o Empretec e, de fato, mudou a minha mente. Porque ali eu interagi com outras pessoas, com outros profissionais que são, de fato, empreendedores, que têm negócios. A minha família não tem, né, negociantes, empresários, né? Então, isso você já traz uma visão um pouco mais tradicional. E, dentro desse contexto, né, eu pude realmente me entender e me descobrir um empreendedor. Fiz algumas capacitações de empreendedorismo e sempre aquela ânsia de fazer novo, de fazer diferente, trazer alguma inovação, trazer alguma coisa diferente. Em 2015, 2016, eu tive a oportunidade de ingressar no Conselho de Jovens Empreendedores,
que é o CJE Alagoas, Sim, né? Muito Inclusive, bom o trabalho. Indico, né, assim, vocês jovens e um pouco mais velhos também, de conhecerem o trabalho que é realizado e lá interagir com muitos outros jovens profissionais, estudantes, e foi uma injeção de ânimo, uma injeção de visão empreendedora, principalmente por uma questão de network. O que é que acontece na prática? Nós percebemos que os profissionais, eles são muito classistas. Então, nós temos o hábito de interagir apenas com profissionais que são da nossa área de atuação. E isso traz algumas dificuldades para o próprio crescimento, porque você só interage com pessoas da sua área, a sua visão ela fica fechada, ela fica limitada. E quando você tem a possibilidade de interagir com profissionais da área de marketing, de comunicação, da própria medicina, da engenharia, você percebe que a ótica deles é uma ótica diferente. Uma ótica profissional e uma ótica também empreendedora. Porque aí você vem também pela sua origem, pela sua história, né? Um pouco também da sua vivência e que você traz para a prática. Então, interagir com pessoas diferentes, interagir com profissionais e com outras perspectivas, né, diferentes da sua, traz uma vivência e uma experiência muito boa para o crescimento. E foi assim que aconteceu comigo, até que durante muito tempo, né, assim, advogo já há 8 anos, mas eu tive a ideia de montar uma empresa. Comecei a receber convites para palestras, para cursos, e disse, não, vou montar a minha empresa de treinamentos gerenciais, né? Até porque é muito próximo de mim, é muito a minha essência, a questão de capacitação, de disseminação de conhecimento, de multiplicação e de passar um pouco da experiência, né, que eu tive nessa descoberta do empreendedorismo. E hoje, né, nós trabalhamos diretamente, né, com capacitações. Nós fazemos treinamentos corporativos, palestras, cursos, workshops, né, voltados para o público empresarial, mas também para advogados, profissionais da saúde, para profissionais liberais diversos, né, e principalmente com a visão de muito mais de capacitação, mais de network e de network qualificado. Porque quando você gera um network, você gera uma rede de negócios forte. Você se fortalece, você cresce sua marca e você agrega sua marca a outra marca que já está forte. Então, a gente percebe, para você competir, e nosso mercado é altamente competitivo, né? A visão de hoje, nós percebemos, né, que são grandes empresas, grandes corporações, grandes profissionais, e para aquele que está começando ou que está no meio da carreira, ele tem muita dificuldade. Mas não existe impossibilidade, o que eu digo é a falta de estratégia. Se você tiver uma estratégia eficaz, se você souber como fazer de forma ética, de forma consciente, de forma... como eu posso dizer, estratégica de fato, né, de trazer crescimento e utilizando de um princípio que nós chamamos de ganha-ganha, que é um princípio empresarial, mas até quem trabalha com coach, com capacitações também interpessoais, né, sempre trabalham com isso. Né? Ganha-ganha é o quê? Eu trago para outra pessoa uma vantagem de estar associada à minha imagem, à minha pessoa. Então, se eu tenho uma parceria com você, provavelmente eu vou ganhar com essa parceria e você também precisa ganhar. Senão fica só algo unilateral. Sim. E no mundo dos negócios, nós percebemos que, inclusive, as grandes corporações, elas fazem fusões, elas fazem parcerias, elas agregam valor às suas marcas através dessa união, realmente, de forças. Né? Então, forças complementares. Se eu posso lhe ajudar em algum modo, então eu sou um complemento para a sua atividade, sou um complemento para o seu crescimento e vice-versa. Né? Então, a nossa visão enquanto empreendedor tem que ser uma visão de crescimento em grupo, de você mudar esse ecossistema, né? E não de ser aquele profissional egoísta que saiu a visão do passado. Não vou passar a cereja do bolo porque ali as pessoas elas vão ser meus concorrentes, vão ganhar meu espaço. Ninguém tira espaço de ninguém. Nosso espaço nós vamos construindo de forma gradual. Tudo existe um processo. Ele é um processo que ele tem várias fases, né? Algumas fases mais difíceis. Você tem que, muitas vezes, mudar ali a estratégia no meio do caminho. Você tem aquele plano perfeito, né? Mas a execução nem sempre é uma execução como nós, de fato, imaginamos no início, né? E o empreendedor ele tem que ser persistente, ele tem que trabalhar a sua criatividade, a inovação, ele tem que ter ferramentas e uma coisa indispensável também é um método. Porque o Vicente Falcone, que ele é um grande consultor empresarial, muito bom, referência nacional, né? Ele fala o seguinte, né? Que dentro de uma empresa, você tem que trabalhar processos, você tem que trabalhar as pessoas, na verdade, né? E você também tem que ter um método para que você consiga gerenciar tudo isso, né? Porque se eu não tiver um método, eu vou dificultar essa minha trajetória.
e eu vou, nesse meio tempo, né, eu vou me perder. Então, é importante que nós sejamos de qualquer área profissional, do direito, da administração, contabilidade, da medicina, né? Nós precisamos ter um método de trabalho, precisamos ter um planejamento, precisamos ter o nosso plano e trabalhar para a concretização dele. Robson, eu quero, você no início da tua fala, a gente está muito feliz de te receber, de ouvir essas colocações tão importantes, porque muita gente que empreende acompanha o nosso programa. E logo no início você falou do Empretec. E o Júlio Cardoso, lá de Piaçabuçu, que está acompanhando o nosso programa, ele e toda a família, aproveito para mandar um beijo muito grande para vocês aí, mais uma vez, obrigado pela acolhida. Ele também fez o Empretec e a vida dele mudou depois que ele fez essa qualificação lá com o pessoal do Sebrae. Então vamos fazer o seguinte, eu te convido a assistir junto comigo a reportagem que eu fiz lá em Piaçabuçu, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Tenho certeza que você vai gostar, porque o nome da loja já é muito interessante. É a loja Quasizi Tudo. Vocês vão entender por quê a partir de agora. Seja bem-vindo a Quasizi Tudo. Tem? Tem! A pergunta seguida sempre de uma resposta positiva é a marca registrada da Quasizi Tudo. O nome da loja, além de fazer uma brincadeira com a fonética, presta uma homenagem ao seu Zizi, que ficou famoso em Piaçabuçu, no litoral sul de Alagoas, por vender de tudo. Depois da morte do pai, os filhos de seu Zizi decidiram tocar o negócio, mas sem sucesso. Então, há 2 anos, Júlio Cardoso, o filho que é técnico agrícola e trabalhava na iniciativa privada, largou tudo para assumir a loja. Fumo de rolo tem, arreio de cangaia também tem. Fumo de rolo, arreio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Ele ia dizer que eu aprendi a lição, que ele ensinou, que ele passou pra gente, o vender, a arte de vender, que não é fácil, a arte de encantar clientes. A pessoa que vem em uma loja e volta é porque você fez alguma coisa que preste. Se ele volta outra vez, se ele voltar outras vezes, você já com ele fidelizado. Então, conquistar é fácil, manter é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, 2 anos, eu estou conseguindo sobreviver em Piaçabuçu, que pouca gente consegue. Não sei, o Sebrae deve saber melhor do que eu, a taxa de abertura e de fechamento de empresa deve ser grande aqui em Piaçabuçu. E não sei se está em 10%, 20%, não sei a porcentagem. Sei que eu estou entre eles. Estou conseguindo me manter com 2 anos, com minha loja, cada dia melhor. E, basicamente, vendendo o que o pessoal daqui não tinha, ia buscar em outros lugares. Júlio, a esposa e os 2 filhos do casal seguiram os passos de seu Zizi, vendendo miudezas utilíssimas. Aquilo que a gente sempre precisa, mas raramente se lembra de comprar. Hoje, a loja comercializa mais de 500 itens. Produtos que vão de ração, passando por objetos de cozinha, até peças para construção. E o sucesso da Quasizi Tudo é isso, é trazer coisas que o pessoal quer. É claro que meu espaço é pequeno, eu não vou ter tudo. Meu sonho é chegar a um Leroy Merlin, né? Um atacadão. Mas como eu não consigo, eu tenho esse espaço aqui, físico, que é pequeno, mas em contraponto eu tenho uma loja, 10, 20, 30 lojas lá em Arapiraca, em Maceió, que eu consigo trazer o que meus clientes querem. Você vê que o pessoal chega aqui, se não tiver aqui, eu me comprometo em o mais rápido possível trazer esse produto para eles, com um preço justo. Júlio começou como microempreendedor individual e hoje já é microempresa. Ele buscou o apoio do Sebrae, participou de capacitações e consultorias e hoje esbanja orgulho e distribui felicidade. Se você não fizer os seus clientes, não adianta nada, você vai estar fadado a quebrar. O seu cliente tanto levanta você para dizer, rapaz, o produto bom é ali no filho do Zizi. Rapaz, o preço bom é no filho do Zizi. Preço bom é no filho do Zizi. Então é um tripé. Você ter preço, qualidade e um bom atendimento, isso é o básico para você ter. Se não tiver isso, não tente não. Se você tiver muito dinheiro e quiser negociar, e você for um cara fechado, não saber conversar com seus clientes, você pode ter 1 milhão, você vai reduzir a centavos. A mesma coisa é centavos que você pode chegar a 1 milhão.
Seja bem-vindo a Quase Tudo! Muito legal, o Robson está encantado assim como eu. Que interessante a gente ver uma loja em que praticamente não há presença da tecnologia, né? Dá para ver ali o raspador de coco, o filho ali moendo na hora, tem tempero, tem tudo ali. E olha, parece mentira, mas durante a nossa gravação nós tivemos que parar um minuto o movimento para poder gravar a entrevista com ele. Porque realmente é o que eu disse no texto, né? Muitas vezes você quer aquela coisa, se esquece, e ele lá na Quase Tudo, o nome é fantástico, tem os produtos. Robson, quanta coisa interessante ele disse na entrevista, né? Eu tenho certeza que você gostou do que ele falou, né? Demais, Mauro. Uma coisa que eu achei marcante foi a própria visão de negócio que ele tem, né? Eu creio que todo empreendedor ele tem que ter uma visão do mercado onde ele está inserido. Então, não adianta nada você ter algo inovador ou algo de vanguarda em algum ambiente que não está preparado para comprar. Então, o Júlio o nome dele, né? Você percebe que ele conhece o público-alvo dele, ele conhece as pessoas que estão ao redor e ele teve essa perspectiva empreendedora de saber que o produto que ele estaria colocando à disposição era um produto que tinha uma potencial chance de ser comprado. Então, assim, hoje nós percebemos que qualquer área de atuação, qualquer empreendedor, ele precisa ter uma visão holística, uma visão, de fato, multidisciplinar, mas o empreendedorismo não necessariamente ele predispõe a formação acadêmica. Então, hoje você percebe pessoas com alta qualificação, com mestrado, com doutorado, até pós-doutorado, que às vezes têm uma visão limitada e não conseguem realmente construir e ampliar algumas habilidades como o do Júlio. Você percebe a habilidade comunicativa. Então, o empreendedor, de fato, ele tem que trabalhar bastante a sua comunicação, ele tem que trabalhar a sua postura, ele tem que trabalhar essa visão empática, né, com os seus clientes, né, e também tem várias obrigações também que estão agregadas àquele negócio dele, porque ali ele paga impostos. Você falou, Mauro, né, que ele fez a transição, né, de MEI para microempresa. Então, quando ele fez a transição, consequentemente, ele vai ter outros encargos, ele vai ter ali, né, um enquadramento tributário específico, ele vai pagar mais impostos, as responsabilidades, de fato, elas aumentam. Em algum momento, eu creio que ele ainda vai crescer mais ainda, né? Porque você viu que ele quer chegar a Leroy Merlin. Leroy Merlin, concorrente, né? Não deixa de ser um concorrente indireto da Leroy, né? Sem dúvida. Mas, como empreendedor, assim, eu tiro o chapéu para o Júlio, como muitas outras pessoas que nós temos aqui. Então, você percebe hoje, né? Até a pessoa que vende doces, a pessoa que vende bolos, um artesão. Então, a visão do empreendedorismo é uma visão que ela está sendo ampliada. Então, a perspectiva que nós tínhamos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, é completamente diferente de hoje. Hoje, eu não digo que é modismo, né? Mas é até mais... como eu posso dizer, visto com melhores olhos, né, você empreender. Você dizer que é empreendedor hoje, dentro dessa nossa conjuntura política, econômica, hoje, você é tido até como um herói, porque é complicado você viver dentro de uma sociedade, dentro de um Estado, onde muitas vezes nós não temos incentivos fiscais, incentivos tributários, nós não temos muitas vezes capacitação, de fato, porque poucas pessoas buscam, poucas pessoas elas conhecem. Na verdade, até temos algumas capacitações, mas não é de conhecimento tão comum. Inclusive, muitas pessoas elas preferem, inclusive, ficar na informalidade. E é um quadro que nós temos muito alarmante, né? Se você pegar as estatísticas, né, hoje, dos órgãos que trabalham com isso, você percebe que muitos empreendedores, eles abrem negócios e em menos de 2 anos eles fecham as portas. Até, Mauro, né, que é um dado interessante que eu tinha lido recentemente na Você S.A., que as startups, elas estão tendo uma certa redução. Você conhece, né, o formato dessas empresas startups, né? Dados estatísticos têm comprovado que as startups, com 2 anos, 18% delas estão fechando. E com 5 anos,
aproximadamente 58% das startups estão fechando. Por quê? Essas empresas, né, que elas têm uma visão de projeção de crescimento, elas têm investimentos muitas vezes externos, elas têm aceleradores de negócios, né, elas trabalham muito a questão da estrutura, da técnica, da divulgação, mas durante esse intervalo da execução dos serviços, elas percebem alguns entraves. Capacitação, às vezes, muitas vezes, você na expansão, você não tem uma equipe que ela é adequada para aquilo. O próprio mercado tem alguns entraves, né, que os valores, o preço ele não é tão competitivo, isso traz alguns prejuízos para essas empresas, mudanças na economia, alguns entraves legais também. Então, tudo isso dificulta e essas empresas elas estão tendo uma certa retração, por incrível que pareça. Então, hoje, né, de fato, para você empreender, você tem que ter uma visão muito segura daquilo que você está fazendo. Claro. Conhecer o mercado independente. O mercado de Piaçabuçu, ele é um mercado específico, ele conhece, ele buscou capacitação, ele está trabalhando isso, já deu um novo passo, que foi a transição de MEI para microempreendedor e ainda trazendo uma cultura que é uma cultura familiar. Exato. Mês passado, a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios trouxe uma reportagem falando sobre as colônias japonesas no Brasil. E esse processo, né, de crescimento, né, e a própria cultura que eles deixaram, né, para as novas gerações. Então, os imigrantes japoneses da década de 10, eles tinham uma visão, vieram aqui para trabalhar na agricultura, mas eles trabalharam principalmente nas suas gerações futuras, nos seus descendentes, a capacitação. Eles trabalharam investindo na educação, investindo no ensino deles, né? E essas gerações futuras, as novas gerações de descendentes de japoneses, tinham a visão do negócio, porque muitos trabalharam também na agricultura e cresceram dentro daquele contexto, mas tinham a capacitação técnica. Então, quando eles aliaram a capacitação técnica com a visão de negócios, o empreendedorismo foi um empreendedorismo muito mais forte. Perfeito. E hoje temos grandes empresas e uma cultura, né, que eles trouxeram, que é uma cultura muito forte, principalmente na região sul, São Paulo, né, que é o maior polo de imigrantes japoneses no Brasil, mas servindo de referência para todo o Brasil e até para o mundo. Então, por que nós não pegarmos essas boas práticas que nós verificamos, que nós temos acesso, né, e também trazermos para a nossa realidade? Porque a gente acha só que o sulista ou quem está fora do Brasil, ele tem uma visão a contento. Se nós temos tantos exemplos locais, e assim, eu não canso até de citar, como, por exemplo, o Careca, a própria Hand Talks, que é uma empresa que trabalha, né, com linguagem de sinais. Nós temos agora o Açaí Concept, entre outras empresas, né, que trabalham, que são locais e que estão ganhando espaço. E a gente falava antes, né, Robson, que eu já vou fazer um intervalo, até porque na volta a gente quer contar a história da tua empresa. Né? Certo. E a gente conversava fora do ar, a questão, por exemplo, da região de Penedo, né? Piaçabuçu, lá a gente tem aquele biscoito Delícia, que é um sucesso em toda a região Nordeste, uma empresa que é de Penedo, que nasceu pequenininha e que hoje faz tanto sucesso. Robson, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos contar a história da empresa do Robson Costa, muito legal a iniciativa, nesse programa super especial com 2 histórias, com muito carinho para você. Eu volto já já com o Alagoas Empreendedor.